E se eu te dissesse que existe um ensinamento oculto de Jesus, escondido por séculos, revelado apenas aos escolhidos, um conhecimento sagrado, silenciado ao longo do tempo, rejeitado pelos grandes concílios e enterrado sob camadas de doutrina tradicional? O que você faria se descobrisse que o Cristo que você conhece é apenas a superfície de um mistério muito mais profundo, que existe um segredo antigo de Jesus, preservado nos bastidores da fé, e que poucos, muito poucos, foram capazes de acessar? Este vídeo não é para todos. E não é só uma frase de impacto, é uma verdade espiritual, porque o que vamos revelar aqui está diretamente ligado a um ensino gnóstico que, segundo estudiosos e registros apócrifos, Jesus compartilhou apenas com os mais íntimos, os verdadeiros buscadores da luz. Esse é o tipo de conteúdo que a maioria ignoraria, zombaria ou até condenaria. Mas você não está aqui por acaso. Se chegou até esse ponto é porque algo dentro de você, talvez a sua centelha divina, está prestes a despertar. O segredo mais antigo de Jesus não está nas páginas populares da Bíblia, nem nas pregações comuns de domingo. Ele está escondido em textos esquecidos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e os manuscritos de Nag Hammadi, documentos que revelam uma faceta mais mística, espiritual e profunda do Filho de Deus. Textos que nos mostram um Jesus que não apenas curava o corpo, mas libertava a alma da ilusão deste mundo. Um Jesus que chamava seus discípulos não só para segui-lo, mas para se tornarem como ele. Você já ouviu que o reino de Deus está dentro de você? Essa frase, embora muitas vezes repetida, esconde uma das maiores verdades espirituais da história da humanidade. Para os gnósticos, os que buscam a gnose, o conhecimento revelado, Jesus não veio apenas para nos salvar de algo externo. Ele veio nos lembrar de quem realmente somos, fragmentos da luz divina, aprisionados neste mundo material e convocados a despertar. Mas por que esse ensinamento foi escondido? Porque a maioria dos cristãos nunca ouviu falar dessas verdades. Porque desde os primeiros séculos as estruturas de poder espiritual perceberam o risco de permitir que as pessoas soubessem que a salvação não depende de um sistema, mas de um despertar interno, e tudo que ameaça o controle é suprimido. Imagine uma fé que não depende de rituais, regras externas ou mediadores. Uma fé onde você é chamado a olhar para dentro, a escutar a voz divina que sussurra em sua alma e a se reconectar com a fonte original de toda a luz. Esse é o caminho que Jesus indicava aos que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. E é exatamente isso que vamos desvendar neste vídeo. Os segredos ocultos de Jesus. O seu ensino mais antigo e revolucionário. Aquele que apenas os escolhidos conseguem compreender. Você está prestes a mergulhar em uma jornada de revelações que podem transformar completamente a sua visão sobre a fé, a salvação e a espiritualidade. Então eu te convido a permanecer comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora talvez nunca mais apareça diante dos seus olhos da mesma forma. Se essa mensagem já ressoa em seu coração, prepare-se, pois o que vem a seguir pode mudar tudo. Mas antes de continuarmos essa jornada reveladora, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, se esse mistério sobre os ensinamentos ocultos de Jesus mexeu com a sua alma, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Sim, escreva com fé. Não importa se é por você, por alguém da sua família, por cura, por sabedoria ou por libertação espiritual. Aqui, neste canal, formamos uma comunidade de luz, e nós vamos orar juntos por você, porque há poder quando os escolhidos se unem em propósito. Não se sinta sozinho nessa busca. Você faz parte de um grupo especial que está sendo despertado para algo muito maior do que aquilo que o mundo apresenta. A sua vida espiritual importa. O que você sente no coração é real. E é por isso que os comentários aqui são sagrados. Um espaço para expressar fé, clamar por respostas e entrar em concordância com o céu. Aproveita agora e deixe o seu like se esse tema já está te edificando. Isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam dessa verdade. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nas próximas semanas vamos mergulhar ainda mais fundo nesse universo espiritual oculto
desvendando ensinamentos que foram apagados da história, mas que estão sendo restaurados para os escolhidos deste tempo. Sua inscrição não é apenas um clique, é um ato de alinhamento com uma missão espiritual. Faça parte disso. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar. Esse ensinamento não está nos púlpitos nem nas igrejas. Você não o ouvirá em sermões tradicionais, nem o encontrará em manuais religiosos comuns. Esse é um dos segredos mais antigos de Jesus. Um conhecimento espiritual profundo, preservado por poucos que ousaram ir além do véu, além da estrutura, além da religião institucionalizada. Homens e mulheres que sabiam que a verdade mais poderosa, nem sempre está onde todos olham, mas onde quase ninguém tem coragem de procurar. O que você vai ouvir agora não é apenas informação, é revelação. Uma chave que pode abrir os seus olhos espirituais para realidades escondidas, que permanecem ocultas da maioria das pessoas, e não porque sejam complicadas, mas porque exigem algo que poucos estão dispostos a oferecer: um coração disposto, humilde e sedento pela verdade. Por isso, se você chegou até aqui, entenda, isso não é coincidência, é chamado, é despertamento. Desde os tempos dos primeiros cristãos gnósticos, aqueles que foram perseguidos, silenciados, seus textos queimados, suas ideias suprimidas, essa verdade vem sendo protegida e passada em silêncio, de geração em geração, como um tesouro espiritual proibido. Um tesouro que revela uma face de Jesus que vai muito além daquilo que foi ensinado ao longo dos séculos. Um Jesus místico, profundo, revelador, que não apenas apontava para o céu, mas para o reino dentro de nós. Esse segredo é mais do que um conteúdo oculto. Ele é uma experiência, um chamado para você despertar sua consciência divina, para lembrar de quem você é e de onde você veio. Não somos apenas carne, não somos apenas emoção ou intelecto. Somos espírito, e dentro de cada um de nós há uma centelha daquilo que é eterno. Jesus não veio apenas para ensinar moral ou para fundar uma religião. Ele veio como o mensageiro da gnose, da revelação, da sabedoria que liberta a alma e que conecta novamente a criatura ao Criador. Por isso, o que vamos abordar aqui vai exigir que você ouça, não apenas com os ouvidos físicos, mas com o coração desperto. Vamos entrar juntos por uma porta espiritual, um portal para um entendimento mais elevado do propósito de Jesus na Terra, um propósito que não se limita à cruz, mas que começa muito antes dela, antes mesmo da criação do mundo, quando o Verbo já existia, como luz que ilumina a todos que vêm ao mundo. Você já ouviu a frase, "O reino de Deus está dentro de vós"? Essa é uma das chaves centrais dos ensinamentos ocultos de Jesus, porque se o reino está dentro, então a salvação é um caminho interior, um retorno à origem divina. Mas essa verdade foi perigosamente subversiva. Afinal, se o reino está dentro de mim, por que eu precisaria depender de estruturas religiosas externas para acessá-lo? Se Jesus veio acender essa centelha em nós, então o verdadeiro templo está no nosso ser interior. E é exatamente isso que os primeiros gnósticos entendiam. Eles viam Jesus não apenas como o Filho de Deus, mas como o mestre do despertar, aquele que descia às regiões mais densas da existência para resgatar as almas adormecidas que se esqueceram da sua natureza espiritual. Esse ensinamento era claro nos textos como o Evangelho de Tomé, onde Jesus não faz milagres para impressionar, mas para lembrar os discípulos de que eles também possuem o divino dentro de si. Imagine por um momento que toda a sua vida até agora tenha sido vivida dentro de uma realidade fragmentada, que tudo aquilo que você conhece sobre espiritualidade tenha sido apenas uma sombra da verdadeira luz, e que agora, nesse exato instante, você esteja diante da oportunidade de ver com outros olhos, de ouvir com ouvidos espirituais e de finalmente começar a compreender por que você sente que há algo mais, algo além, algo maior. Jesus falava por parábolas não porque as pessoas eram burras ou incapazes de entender, mas porque a verdade espiritual não pode ser imposta. Ela precisa ser buscada. E é por isso que ele dizia: quem tem ouvidos, ouça, porque nem todos têm, nem todos estão prontos. Mas os que estão, esses sentem. Algo vibra dentro do peito quando ouvem palavras como essas. Um arrepio,
Uma inquietação, uma sensação estranha de que você sempre soube disso, mas não sabia que sabia. Esse sentimento é a sua centelha respondendo. É o seu espírito reconhecendo que há algo aqui que vem de uma fonte mais alta. É o eco da eternidade sussurrando que você não é deste mundo. Que você está aqui, sim, mas está apenas de passagem. E que Jesus, ao ensinar esse segredo, estava tentando nos acordar dessa ilusão, nos tirar da prisão da matéria, da mente, do medo, da separação. Ele queria nos lembrar da verdade mais profunda. Você é filho da luz, e a luz reconhece a luz. Mas se esse conhecimento é tão poderoso, por que ele foi escondido? Por que tantas pessoas nunca ouviram falar sobre esses ensinamentos de Jesus? A resposta é dura, mas real, porque a liberdade espiritual é perigosa para quem quer controlar. Um povo que descobre que não precisa de intermediários para se conectar com Deus é um povo impossível de manipular. Por isso, desde os primeiros séculos, os ensinamentos gnósticos foram rotulados como heresia, seus seguidores perseguidos, seus livros escondidos ou destruídos. Mas a verdade nunca desaparece completamente. Ela apenas se oculta, aguardando os que têm sede de encontrá-la. E agora, ela está aqui, diante de você. O que vamos continuar revelando neste vídeo não é teoria. É uma jornada espiritual. E você está sendo convidado a trilhar esse caminho com coragem, fé e humildade. Porque não há como acessar as profundezas de Deus com pressa ou superficialidade. Esse é um mergulho que exige entrega. Mas a recompensa é incalculável. Reconectar-se com a sua essência espiritual, entender o verdadeiro propósito da sua existência e ver Jesus como ele realmente é, o revelador do invisível, o despertador das almas adormecidas. E enquanto mergulhamos juntos nesse oceano de revelações, quero que você vá refletindo. Será que dentro de mim existe algo que já sabia disso tudo, mesmo sem palavras? Porque às vezes, a alma entende o que a mente ainda não sabe explicar. Por isso quero propor algo a você. Permaneça comigo até o fim desse vídeo. Não pule, não se distraia. Cada minuto a partir de agora foi preparado para entregar peças de um quebra-cabeça espiritual que pode mudar radicalmente sua forma de ver a fé, a Bíblia e o próprio Cristo. E se em algum momento algo te tocar, anote, comente, volte e assista de novo. Este conteúdo foi feito para ser absorvido com o espírito, não só com os olhos. Aliás, se você sente que esse tipo de ensinamento precisa alcançar mais pessoas, curta este vídeo agora mesmo. Isso não é só um apoio ao canal. É uma forma de fazer essa mensagem furar o bloqueio dos algoritmos e tocar outras vidas. A cada curtida, o YouTube entende que essa mensagem é relevante. E ela é, porque o que está sendo revelado aqui pode libertar, curar e transformar. Se ainda não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreva agora no canal. Aqui, nós não falamos sobre religião no sentido tradicional. Nós exploramos os mistérios espirituais da Bíblia, revelações dos anjos, profecias esquecidas e os segredos ocultos deixados por Jesus para aqueles que têm coragem de ver além. Esse canal é um refúgio para buscadores e sua presença aqui fortalece essa comunidade de fé profunda e verdade revelada. E quero propor algo especial agora. No final deste vídeo, depois que tudo for revelado, quero que você comente apenas uma frase. Eu sou um dos escolhidos. Essa frase vai marcar quem está realmente entendendo e se abrindo para essa jornada. Vai ser a senha espiritual dos que estão prontos para o próximo nível. E se você quiser, também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários. Eu e a nossa comunidade vamos orar por você, porque aqui neste espaço, acreditamos que a fé compartilhada tem poder. O que vamos começar a desvendar agora é algo que, por séculos, foi considerado perigoso demais para ser aceito pelos líderes religiosos da sua época. Um conhecimento espiritual profundo, misterioso, transformador. Estou falando do gnosticismo, uma corrente espiritual que surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, ao redor da figura de Jesus, e que afirmava que a salvação não viria de fora, mas de dentro, por meio do despertar de uma verdade que já habita o ser humano. Esse termo, que soa estranho para muitos, vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento.
Mas não é qualquer conhecimento. Não é o que se aprende em livros ou se transmite em rituais. É um conhecimento direto, revelado, espiritual, que liga a alma ao seu verdadeiro Criador. Diferente do que muitos pensam, o gnosticismo não surgiu como uma religião separada ou uma seita rebelde. Muito pelo contrário. Muitos estudiosos reconhecem que os gnósticos estavam entre os primeiros cristãos, homens e mulheres que caminharam nos mesmos caminhos dos apóstolos, que conheceram de perto os ensinamentos profundos de Jesus e que registraram essas revelações em textos sagrados, muitos dos quais foram rejeitados e banidos pelos concílios da Igreja institucional séculos depois. E por quê? Porque esses textos mostravam um Cristo mais interior, mais universal, mais libertador. Um Cristo que não dependia de templos, de dogmas ou de mediadores terrenos, mas que acendia uma luz no espírito de cada indivíduo e dizia: o reino de Deus está dentro de vós. O gnosticismo, portanto, é uma tradição espiritual baseada na busca pela verdade escondida, oculta, protegida pelos véus do mundo material e das estruturas religiosas. Ele não nega a figura de Jesus, ao contrário, os gnósticos o reverenciam profundamente, mas enxergam nele mais do que um mártir, mais do que um líder moral. Para os gnósticos, Jesus era o revelador do caminho de volta para a origem divina, o mensageiro que veio lembrar aos seres humanos que eles são muito mais do que carne e osso, que sua verdadeira identidade está além deste mundo, além do tempo e do espaço, um espírito eterno, caído no esquecimento, mas chamado a despertar. É por isso que, nos escritos gnósticos, encontramos Jesus falando de modo enigmático, provocador, profundo. Ele não oferece respostas fáceis. Ele desafia o buscador a ir além da superfície, a olhar para dentro, a romper com a ilusão da matéria e a reconhecer a centelha divina que foi aprisionada dentro do corpo humano. Os gnósticos criam que este mundo material é imperfeito não porque foi abandonado por Deus, mas porque foi corrompido por forças inferiores, por entidades que mantêm a alma aprisionada no medo, na ignorância, na repetição. E Jesus, como o portador da gnose, vem como um libertador, não político, mas espiritual, que quebra as correntes da inconsciência. Não é difícil entender por que essa visão foi considerada tão perigosa. Imagine por um instante uma multidão de pessoas despertando para sua própria divindade interior. Pessoas que percebem que o verdadeiro templo está dentro do seu espírito, que o verdadeiro sacerdote é o Cristo que habita em sua consciência, que a salvação não depende de dinheiro, de rituais, de obediência cega, mas de um processo interno de purificação e revelação. Isso ameaçava toda a estrutura que estava sendo construída. Uma estrutura baseada no controle, no medo, na dependência. Por isso os gnósticos foram perseguidos. Seus textos foram queimados, seus nomes esquecidos. Mas nem tudo se perdeu. Em 1945, na região de Nag Hammadi, no Egito, foram descobertos manuscritos antigos que continham dezenas de evangelhos e textos sagrados gnósticos, incluindo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, entre outros. Esses documentos revelam um cristianismo primitivo mais livre, mais profundo, mais voltado ao autoconhecimento espiritual. E surpreendentemente, muitas dessas palavras atribuídas a Jesus nesses textos ecoam exatamente o mesmo chamado: desperte, conheça a si mesmo, encontre o reino que já está dentro de você. No Evangelho de Tomé, por exemplo, há uma passagem que diz: se deres à luz o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não deres à luz o que está dentro de ti, o que não deres à luz te destruirá. Essa frase resume todo o coração da gnose. A luz já está aí dentro, mas você precisa revelá-la. É por isso que os gnósticos falavam tanto em lembrar, porque para eles, o ser humano não está aprendendo algo novo, mas reconectando-se com uma verdade esquecida. O que Jesus fazia era soprar sobre a alma adormecida e acender novamente o fogo da consciência divina. Entenda, isso não é heresia. Isso é ancestralidade espiritual. É reconexão com a origem. O que chamaram de heresia foi, na verdade,
uma tentativa desesperada de calar uma verdade que libertava. E mesmo com séculos de perseguição, esse conhecimento sobreviveu, silencioso, escondido, mas vivo. E agora, nos nossos dias, ele volta à tona porque há uma geração preparada para recebê-lo, uma geração de escolhidos, de buscadores, de despertos, talvez como você, que sentem, mesmo sem saber explicar, que há algo além do que foi ensinado, algo que vibra mais alto, que chama mais fundo, que revela mais intensamente. O gnosticismo é a resposta para muitas perguntas que ficaram sem resposta. É a ponte entre a fé e a consciência. É a chave que transforma a religião externa em experiência espiritual interna. E é por isso que estamos aqui, juntos, nesse vídeo. Porque há muito mais para ser revelado, muito mais para ser entendido, muito mais para ser vivido. E tudo começa quando você aceita olhar para dentro e perguntar: o que está adormecido em mim precisa despertar. Você consegue sentir isso agora? Essa inquietação, essa fome espiritual que vai além das palavras? Essa sensação de que Jesus quer te mostrar algo mais? Então você está exatamente onde precisa estar. E o que vem a seguir vai abrir ainda mais os seus olhos espirituais. Antes de continuar, se você chegou até aqui, eu quero propor algo muito especial. Uma forma de selar espiritualmente esse momento de revelação. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se algo está sendo ativado no seu espírito, comente aqui embaixo. Eu quero despertar. Escreve isso, com fé, como uma declaração espiritual, porque esse simples ato já abre espaço para que mais luz entre na sua vida. Aqui formamos um círculo de intercessão espiritual. Ninguém caminha sozinho. E se você ainda não fez isso, curta este vídeo agora mesmo e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Este é só o começo de uma jornada que vai romper os limites do visível e do conhecido. Você está sendo chamado a se reconectar com algo eterno, algo que sempre esteve dentro de você. Agora respira fundo e se prepara, porque o que vem a seguir é ainda mais revelador. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga sua existência, sua fé e até mesmo sua identidade espiritual. Prepare-se para mergulhar em um dos ensinamentos mais antigos, profundos e impactantes de Jesus. Uma verdade que foi silenciada, esquecida e escondida da maioria por séculos, mas que hoje está sendo trazida de volta para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Segundo os gnósticos, Jesus não veio apenas para falar sobre moral, nem para estabelecer um sistema religioso. Ele veio para acordar a humanidade, para revelar um segredo que poucos estavam preparados para compreender. Dentro de cada ser humano habita uma centelha divina, um fragmento da luz original, um pedaço do próprio Criador. Essa centelha é o que nos conecta diretamente com Deus, sem necessidade de mediadores, sem a necessidade de rituais externos ou templos feitos por mãos humanas. Ela é a fagulha espiritual que nos lembra quem realmente somos. Filhos da luz, seres de origem celestial temporariamente aprisionados em corpos de carne, vivendo em um mundo denso, muitas vezes tomado pelo esquecimento e pela ilusão. Esse é o verdadeiro ensinamento que Jesus trazia aos seus discípulos mais íntimos, um chamado para que eles se lembrassem de sua verdadeira natureza, para que despertassem do sono espiritual e voltassem para casa, para a fonte. Mas esse conhecimento, essa verdade transformadora, era perigosa demais para os sistemas de poder da época, porque uma vez que o ser humano entende que o divino habita dentro dele, ele deixa de ser manipulável, deixa de ser escravizado por estruturas que se dizem detentoras exclusivas da verdade. Um povo desperto espiritualmente é um povo livre. E foi justamente essa liberdade que o gnosticismo anunciava e que Jesus apontava com cada palavra que dizia, com cada parábola que contava, com cada revelação que entregava aos que estavam prontos para ouvir. Essa centelha divina, segundo os gnósticos, é a verdadeira imagem de Deus em nós. Não é algo que conquistamos com esforço, mas algo que já está lá, esperando ser ativado. Ela é a origem do anseio espiritual que muitos sentem sem saber por quê. É o que faz você buscar algo mais profundo, mais verdadeiro, mais eterno. Quando Jesus dizia, vós sois deuses, ou
O reino de Deus está dentro de vós. Ele não estava usando metáforas vazias. Ele estava falando diretamente sobre essa centelha adormecida, sobre essa parte do divino que vive dentro de cada um, esperando o momento certo para se acender como uma chama. E por que essa verdade foi suprimida? Porque ela rompe com o paradigma da dependência. Ela tira o poder das mãos de poucos e o devolve para o interior de cada ser humano. Isso é revolucionário. Isso é libertador. E para muitos ao longo da história, isso era inaceitável. Por isso, durante séculos, os textos que falavam sobre essa centelha divina foram apagados dos registros oficiais. Os evangelhos gnósticos, os textos de Nag Hammadi, os ensinamentos que apontavam para o Cristo interior foram rotulados como heresia, seus leitores perseguidos, seus mestres silenciados. Mas a luz não pode ser apagada. Ela pode ser abafada por um tempo, mas sempre encontra uma forma de brilhar novamente. Hoje, essa luz está sendo reacendida. Há uma geração inteira despertando para essa verdade espiritual, sentindo que existe mais do que aquilo que foi ensinado nos púlpitos convencionais. Uma geração que percebe que fé não é medo, mas confiança. Que espiritualidade não é controle, mas liberdade. Que Deus não está distante, mas dentro. E que Jesus não veio fundar uma nova religião, mas relembrar os filhos da luz de quem eles realmente são. Essa centelha divina não tem cor, não tem nacionalidade, não tem religião. Ela não pertence a um povo específico, a uma cultura exclusiva ou a uma doutrina. Ela é universal. É o selo de Deus dentro do ser humano. Ela é o que nos torna eternos, o que nos permite nos reconectar com o sagrado, não como servos, mas como filhos. O que nos leva a entender que a salvação não é uma recompensa externa, mas um reencontro interno, um processo de despertar, de iluminação, de retorno à origem. Quando Jesus diz, no Evangelho de Tomé, aquele que se conhecer plenamente será conhecido, e compreenderá que é filho do Pai vivo. Ele está apontando diretamente para essa verdade. Conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que habita em você. E ao fazer isso, toda a ilusão de separação desaparece. Toda a culpa imposta por sistemas humanos cai por terra. Toda a estrutura baseada no medo se desfaz. Porque onde há luz, as trevas não podem permanecer. Essa centelha é também a razão pela qual você sente o que sente agora. Essa sensação de estar diante de algo que talvez você nunca tenha ouvido com essas palavras, mas que soa profundamente familiar. Isso é o seu espírito respondendo à verdade. É a centelha se agitando, querendo arder novamente, querendo sair da letargia espiritual. É o chamado, o mesmo chamado que Jesus fazia aos seus discípulos. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. O Cristo que não está fora, mas dentro. A luz que não está em um templo, mas no seu coração. A presença divina que não é distante, mas real, viva, pulsante, e que clama por você neste exato momento. E é isso que nos conecta agora. Você, do outro lado, assistindo, sentindo algo diferente, e eu aqui, entregando essa mensagem como um instrumento. Mas a verdadeira conexão não está na tela, nem na voz. Ela está entre centelha e centelha, espírito com espírito, luz com luz. Você não está aqui por acaso. E se essa mensagem faz sentido para você, é porque ela foi destinada a você. Porque você está pronto para dar o próximo passo. Pronto para lembrar quem você é. Pronto para sair da ilusão e retornar à verdade. Agora, eu quero que você respire fundo e sinta isso. Porque a partir daqui, vamos descer ainda mais nas camadas dessa revelação. O segredo da centelha divina é apenas o começo. Há muito mais. Mas para continuar é necessário que você esteja desperto, atento, presente. Porque o que vem agora não é para curiosos, é para buscadores, é para os escolhidos. E antes de seguirmos, quero fazer um pedido especial, espiritual. Se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu essa centelha se acender dentro de você, comente aqui embaixo. A luz está em mim. Essa frase vai marcar sua caminhada de retorno à origem. E se você sente que precisa de oração, deixe seu pedido com fé nos comentários. Estamos criando aqui um círculo de luz, onde cada palavra escrita tem peso espiritual. E eu estarei com você em oração.
Você não está sozinho nessa jornada. Ah, e se ainda não fez isso, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso não é só uma forma de fortalecer o canal, é um ato de fé. Um passo para que essa mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, estão despertando para a verdade espiritual que transforma, liberta e reconecta. E prepare-se, porque o que está vindo agora vai mexer ainda mais fundo com a sua alma. Vivemos em um mundo onde tudo parece concreto, sólido, imutável. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a aceitar a realidade ao nosso redor como a única verdade possível. Somos ensinados a confiar apenas no que podemos ver, tocar, medir, explicar. E assim, aos poucos, a alma vai sendo moldada por estruturas invisíveis, por padrões mentais e emocionais que nos limitam, por sistemas que nos dizem como pensar, como sentir, como viver. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é uma prisão? Não uma prisão feita de barras de ferro, mas uma prisão espiritual, construída com muros de ilusão, distração, medo e esquecimento. Esse é exatamente o alerta que os ensinamentos gnósticos trazem, com base nas palavras mais ocultas de Jesus. Segundo essa sabedoria ancestral, neste mundo vivemos como prisioneiros de uma realidade ilusória, uma espécie de sonho do qual poucos conseguem acordar. A matéria, embora real em certo nível, é apenas uma camada superficial da existência. Há algo muito maior por trás de tudo isso. Algo eterno, espiritual, divino, mas poucos percebem, porque estamos adormecidos, hipnotizados pelo ruído da vida cotidiana, presos ao que é passageiro, ao que alimenta o corpo mas enfraquece o espírito. E é aqui que a missão de Jesus se revela com uma profundidade raramente ensinada nas igrejas tradicionais. Jesus não veio apenas para nos salvar de pecados externos, mas para despertar os escolhidos dessa prisão espiritual, para lembrá-los de que o reino não é deste mundo e que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas no reconhecimento da centelha divina que vive em nós, aquela que mencionamos anteriormente. Jesus é o libertador das almas adormecidas. Ele é a luz que brilha nas trevas da ignorância. Ele é a chave que abre a cela invisível onde tantas almas estão trancadas, achando que estão livres. No Evangelho de Tomé, no Logion 70, Jesus afirma: se derdes à luz o que está dentro de vós, isso vos salvará. Se não derdes à luz o que está dentro de vós, isso que não derdes à luz vos destruirá. Essa não é apenas uma frase bonita ou simbólica, é uma declaração espiritual poderosa. Ela revela que a salvação, ao contrário do que muitos pensam, não vem de fora, mas de dentro. Ela está ligada ao despertar da centelha, ao nascimento do Cristo interior, à revelação do divino que habita silenciosamente em nós. E se essa luz não for ativada, se continuar enterrada sob os escombros da ilusão, ela se volta contra nós na forma de angústia, medo, vazio e escuridão existencial. A prisão espiritual é sutil. Ela se disfarça de rotina, de normalidade, de vida comum. Está nos medos que cultivamos sem perceber, nas opiniões que aceitamos sem questionar, nas distrações que nos consomem sem nos alimentar. Está na mentalidade de escassez, de culpa, de indignidade espiritual. Tudo isso são grades invisíveis que impedem o espírito de se elevar, de se lembrar de quem é, de onde veio e para onde está voltando. E o mais assustador é que, muitas vezes, o prisioneiro nem sabe que está preso. Ele se acostuma com a cela, a decora, a defende, até rejeita qualquer ideia de liberdade por medo do desconhecido. E é nesse contexto que o papel de Jesus como mestre espiritual se revela com ainda mais força. Jesus vem como aquele que chama os que têm ouvidos para ouvir, os que sentem que há algo errado, mesmo que tudo pareça estar normal. Ele vem como aquele que planta o incômodo santo, que não permite que você se conforme com um mundo desconectado da verdade espiritual. Ele vem como aquele que diz: levanta-te e anda, não apenas no corpo, mas na alma. Ele vem para romper os grilhões da ignorância espiritual, para rasgar o véu da ilusão, para restaurar a visão interior que nos permite ver além das aparências. Esse despertar, no entanto, não é mágico, instantâneo ou sem esforço. É um processo, um caminho, uma jornada. E como toda jornada espiritual verdadeira, ela começa com um choque.
uma desconstrução, um desapego das velhas crenças que foram impostas, muitas vezes com boa intenção, mas que acabaram nos afastando da experiência direta com o divino. A prisão espiritual não é quebrada de fora para dentro, ela é dissolvida de dentro para fora, quando a luz da consciência começa a iluminar as sombras da mente, quando a centelha começa a queimar com mais intensidade, quando a alma começa a ansiar por algo que este mundo simplesmente não pode oferecer. É por isso que muitos dos mestres gnósticos falavam que a verdadeira batalha espiritual não acontece fora, contra demônios visíveis ou inimigos terrenos, mas dentro de nós, contra os pensamentos que nos mantêm pequenos, contra os padrões que repetimos inconscientemente, contra as mentiras que aceitamos sobre quem somos e sobre quem Deus é. E uma das maiores dessas mentiras é a de que somos separados de Deus, de que somos apenas carne, de que não somos dignos de nos conectar diretamente com o Criador, quando, na verdade, Jesus veio justamente para mostrar que Deus não está distante, Ele está dentro. Essa percepção muda tudo. Quando você entende que o maior inimigo da sua vida espiritual é o esquecimento da sua origem divina, você começa a ver o mundo com outros olhos. Você passa a reconhecer os sinais, a escutar os sussurros do Espírito, a sentir a presença divina nos detalhes do cotidiano. A prisão começa a rachar, e cada revelação, cada verdade espiritual que você absorve, é como uma chave que abre mais uma porta dentro de você. Não é algo que vem de fora, é algo que estava adormecido, mas agora está despertando. E se você sente que esse chamado está ecoando dentro de você agora, é porque essa é a sua hora de sair da prisão da ilusão. Não importa quanto tempo você passou se sentindo perdido, longe, desconectado. O importante é que agora você está ouvindo. Agora você está vendo. Agora você está sentindo que há algo maior esperando para ser revelado. E isso, meu irmão, minha irmã, é a prova de que sua centelha está viva. E ela está respondendo. Então, fique comigo, porque o que vamos revelar a seguir é ainda mais profundo. Vamos mergulhar em como Jesus ensinava o caminho de volta para essa liberdade espiritual e como os primeiros gnósticos praticavam esse conhecimento sagrado. Mas antes de seguir, eu quero propor algo simples, mas muito poderoso. Se você está sentindo essa mensagem falando com você, comente aqui embaixo. Eu escolho despertar. Escreve isso com intenção, com fé. Essa frase pode parecer simples, mas espiritualmente ela é uma ativação. E se você precisa de oração, escreva seu pedido nos comentários. Não estamos aqui apenas para ouvir, estamos aqui para caminhar juntos. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora e ative o sininho. Aqui, nós não falamos apenas sobre religião. Nós mergulhamos nos mistérios espirituais que foram escondidos do mundo por séculos. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai tocar ainda mais fundo a sua alma. Agora que você começou a compreender o peso espiritual da prisão invisível em que a maioria da humanidade vive, essa prisão feita de ilusão, condicionamento, medo e desconexão da essência, chegou o momento de falarmos sobre a única chave verdadeira capaz de abrir essa cela por dentro. O conhecimento interior, ou, como os antigos mestres gnósticos chamavam, gnose. Essa palavra, gnose, pode soar estranha para muitos, mas o seu significado é direto e profundamente transformador. Gnose é conhecimento espiritual direto, não adquirido por livros, tradições ou doutrinas humanas, mas revelado dentro da alma por meio da luz da consciência. É aquilo que acontece quando, de repente, você percebe que sempre soube algo, mesmo que ninguém nunca tenha te ensinado. É aquele momento em que você sente a verdade ressoar no seu coração com uma força tão intensa que nenhum argumento externo pode mais apagar. Para os gnósticos, a salvação, e aqui precisamos entender essa palavra com o seu sentido mais elevado, que é libertação espiritual, retorno à origem, reconexão com a fonte divina, não é algo que se recebe como um prêmio, nem algo que alguém pode conceder do lado de fora. Não é obtida por meio de rituais visíveis, por práticas externas repetitivas, nem mesmo por afiliação a instituições religiosas. Nada disso garante a salvação segundo a gnose.
porque a verdadeira libertação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Jesus mesmo deixou isso claro em diversas ocasiões, embora muitas dessas afirmações tenham sido ignoradas, distorcidas ou tratadas como simbólicas demais. Uma das mais impactantes está registrada em Lucas 17:21, onde o Mestre afirma com todas as letras: "O reino de Deus está dentro de vós." Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, e ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas pela religiosidade tradicional. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, isso significa que a jornada para a verdade e para a eternidade precisa ser feita para dentro, não para fora. Esse é o cerne da gnose, um chamado profundo para que o buscador se volte para dentro de si mesmo e comece a escavar sua própria alma em busca da luz que foi esquecida. É uma viagem que exige coragem, porque olhar para dentro nem sempre é confortável. Requer silêncio, entrega, humildade e, acima de tudo, sinceridade radical diante de si mesmo e de Deus. A gnose não é uma crença, é uma experiência. Não se trata de aceitar doutrinas, mas de se transformar por meio da luz da revelação espiritual que vem quando o véu da ignorância começa a cair. Os gnósticos compreendiam que há uma centelha divina viva dentro de cada ser humano, como já exploramos, e que essa centelha carrega o mapa do retorno à origem. Mas esse mapa não pode ser acessado por fórmulas exteriores. Ele só se revela quando a alma se volta para dentro com verdadeiro desejo de se lembrar. Esse é o caminho da gnose, uma jornada de lembrança espiritual, um retorno à consciência original, uma purificação do olhar interior para que se possa enxergar o divino, não apenas como algo separado, mas como algo que habita no centro do seu ser. Essa verdade é tão poderosa que muda completamente a forma como você enxerga sua espiritualidade, porque ela não coloca a salvação nas mãos de terceiros, nem em práticas ritualísticas que muitas vezes são feitas sem entendimento. Pelo contrário, ela traz a responsabilidade espiritual para dentro de você. E junto com essa responsabilidade, traz também um poder que liberta. Quando você entende que o reino de Deus está dentro de você, você se torna consciente de que nada pode te separar desse reino, a não ser o seu próprio esquecimento. É esse esquecimento que os gnósticos chamavam de adormecimento espiritual, um estado onde a alma está mergulhada na matéria, nos desejos passageiros, nas distrações do mundo, nos traumas, nas mentiras que aprendeu sobre si mesma. E é exatamente para isso que Jesus veio, para despertar os adormecidos. Ele não veio apenas para ensinar boas maneiras ou falar sobre o céu. Ele veio como um portador da gnose, alguém que carrega em si o conhecimento puro da verdade e oferece esse fogo aos que têm coragem de recebê-lo. Por isso, a relação entre Jesus e os gnósticos é tão profunda. Eles o viam como o grande mestre do despertar, o Cristo eterno, que não apenas morreu numa cruz, mas que vive dentro do buscador sincero, como uma presença silenciosa, esperando para ser reconhecida. A gnose, nesse contexto, é o processo de reconhecer o Cristo dentro de si mesmo, não como uma teoria, mas como uma experiência real, direta, transformadora. É isso que Paulo quis dizer, mesmo que de forma velada, quando escreveu: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2:20. Agora perceba como isso muda completamente o foco da vida espiritual. Enquanto muitos vivem buscando sinais externos, rituais, títulos, cargos e experiências religiosas emocionais, o gnóstico caminha para dentro. Ele sabe que nada do lado de fora pode preencher o vazio de uma alma desconectada da sua centelha divina. Ele entende que a oração mais profunda é o silêncio interior, que o templo mais sagrado é a consciência, que a revelação mais importante não é aquela que impressiona os olhos, mas a que acende o coração. É por isso que os textos gnósticos têm tantas passagens misteriosas, provocadoras, simbólicas, porque eles não foram feitos para entreter a mente, mas para desafiar o espírito. Foram escritos para os buscadores, para aqueles que querem mais do que respostas prontas, para os que sentem que existe uma verdade mais profunda e estão dispostos a pagarem o preço por ela. O preço da sinceridade, da entrega, do abandono das máscaras. E essa verdade está disponível para você
Agora, não é algo reservado a uma elite espiritual. Pelo contrário, é o seu direito de nascimento. A centelha está aí, dentro de você, esperando por reconhecimento, esperando pelo momento em que você vai parar de olhar para fora e finalmente vai dizer: basta, eu quero a verdade que transforma. Eu quero o Cristo que vive em mim. Essa decisão muda tudo, porque a partir desse ponto, cada respiração se torna uma oração, cada silêncio se torna um altar, cada lágrima se torna purificação. Você começa a viver com outra consciência. Você já não caminha sozinho, porque você percebe que o reino não está longe. Ele está aqui, ele está dentro, e é essa verdade que o mundo tentou esconder, que sistemas religiosos tentaram apagar, que muitos resistem em aceitar, mas que os escolhidos reconhecem assim que ouvem, porque ela fala diretamente ao espírito, ela quebra as algemas do dogma, e ela liberta. Por isso fique comigo, porque agora vamos continuar desvelando esse caminho da gnose, e mostrar como você pode aplicá-lo na sua vida de forma prática e profunda. E se tudo isso está fazendo sentido para você, eu quero te pedir algo com muito amor. Comente aqui embaixo: o reino está em mim. Essa frase não é só um comentário, ela é uma afirmação espiritual, uma ativação da sua jornada interior. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar quem é. Porque a luz que desperta em você pode ser a mesma que vai despertar outros. Agora respira e se prepara, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Que agora que você começa a compreender o verdadeiro significado da gnose, do autoconhecimento espiritual e da presença do reino de Deus dentro de você, uma pergunta inevitável começa a se formar na sua mente. E talvez você já esteja fazendo ela agora, aí no silêncio do seu coração. Se esse ensinamento é tão poderoso, tão transformador, tão profundamente conectado ao que Jesus realmente ensinava, por que nunca me falaram sobre isso antes? Porque isso não está nas pregações das igrejas, nas doutrinas que cresci ouvindo nas escolas teológicas? Por que algo tão essencial foi deixado de fora? E aqui começa uma das partes mais delicadas, e ao mesmo tempo, mais necessárias, dessa jornada de despertar espiritual. Porque para entender por que esse conhecimento foi suprimido, você precisa estar disposto a enxergar além da história que foi contada pela superfície. É preciso ter coragem para olhar com olhos espirituais para o que aconteceu com a mensagem original de Jesus após a sua partida. Não para julgar, não para condenar, mas para compreender com maturidade espiritual como o fluxo do poder terreno interferiu no fluxo da revelação divina. Nos primeiros séculos após a morte e ressurreição de Jesus, o cristianismo não era ainda uma religião institucionalizada. Era um movimento espiritual vivo, fluido, muitas vezes descentralizado, espalhado por diversas regiões do Império Romano, com comunidades que se reuniam em casas, em cavernas, em desertos, compartilhando experiências místicas, revelações, escritos, cartas e ensinamentos orais que vinham da tradição direta dos apóstolos e de outros discípulos próximos de Cristo. Nesse período inicial, o cristianismo era muito mais plural do que a maioria imagina hoje. Existiam várias correntes, várias interpretações, vários evangelhos circulando. Os gnósticos eram uma dessas correntes, uma das mais antigas, diga-se de passagem, e talvez uma das mais profundas. Eles buscavam mais do que a fé cega. Eles buscavam a verdade oculta, o espírito por trás da letra, o significado por trás da palavra. Mas foi justamente essa busca, livre, ousada, interior, que começou a incomodar, porque com o tempo, algumas lideranças entenderam que para expandir a fé cristã no mundo antigo, seria necessário organizar, estruturar, padronizar e, acima de tudo, controlar. E o que não podia ser controlado, o que não cabia dentro da estrutura, precisava ser eliminado. O Império Romano, que durante séculos perseguiu os cristãos, subitamente se tornou cristão, mas não sem antes transformar o Cristo vivo em uma figura simbólica domesticada, encaixada dentro de uma nova ordem imperial. A partir do momento em que o imperador Constantino converte-se,
e o cristianismo passa a ser reconhecido como religião oficial, começa um processo intenso de filtragem teológica, de censura espiritual e de construção de uma ortodoxia que favorecesse a estabilidade do império e não a libertação das almas. Concílios foram convocados, como o famoso Concílio de Nicéia em 325 d.C., para decidir literalmente o que poderia ou não ser considerado evangelho, quais livros poderiam fazer parte do cânon oficial e quais deveriam ser rejeitados, escondidos, banidos. Evangelhos que falavam do Cristo interior, da centelha divina, do conhecimento secreto, do reino dentro do homem, foram descartados, rotulados como heréticos, e seus defensores perseguidos. A frase que define bem esse processo é simples e direta: o que ameaça o controle é eliminado. Porque pense comigo, se você entende que Deus habita em você, se compreende que o reino está dentro de você, se percebe que pode acessar a divindade sem depender de estruturas externas, então você se torna espiritualmente livre. E uma pessoa espiritualmente livre não pode ser manipulada por medo, não pode ser aprisionada por dogmas vazios, não pode ser reduzida a números em sistemas religiosos. E é aí que a liberdade interior se torna perigosa para quem deseja manter o controle. Por isso, o que foi suprimido ao longo dos séculos não foi apenas um grupo de textos antigos, foi um modo inteiro de viver a espiritualidade, um modo que colocava o indivíduo em conexão direta com o divino, um modo que enfatizava o despertar interior, a transformação da alma, a ascensão da consciência, um modo que revelava Jesus não como um objeto de culto, mas como um mestre iniciador que mostrava o caminho da verdade interior. Imagine como essa mensagem seria recebida por autoridades que queriam centralizar o poder em torno de si. Ela seria rejeitada, claro, e foi. Durante séculos, os escritos gnósticos foram enterrados, literalmente, em cavernas, em jarros, em esconderijos feitos por monges que sabiam que carregavam tesouros espirituais proibidos. Muitos desses textos foram destruídos, outros sobreviveram, ocultos no deserto, até serem redescobertos no século XX, no famoso achado de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Ali estavam documentos preciosos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, o Tratado sobre a Ressurreição, entre tantos outros que ecoam com a presença de um cristianismo mais interior, místico, vibrante e revelador. É curioso perceber como esses textos, quando lidos hoje, falam diretamente com o coração dos buscadores sinceros. É como se atravessassem o tempo e fossem escritos exatamente para essa geração que está cansada de religiosidade superficial e que anseia por profundidade, por verdade, por experiência direta com o Espírito. Esses textos despertam algo, trazem memória, reacendem a centelha, e talvez seja por isso que eles foram escondidos por tanto tempo, porque eles têm o poder de despertar a humanidade. Mas a boa notícia é que a verdade nunca pode ser apagada para sempre. Ela pode ser abafada, pode ser distorcida, pode ser escondida, mas sempre encontra uma forma de voltar à luz. E hoje, você está aqui, escutando isso. Isso já é um sinal de que o tempo do despertar está chegando para muitos. É um sinal de que a era do controle espiritual está com os dias contados, porque uma nova consciência está nascendo, ou melhor, está sendo lembrada. O que foi suprimido está sendo restaurado. O que foi enterrado está voltando à tona. Que os escolhidos estão sendo despertados um a um, não por imposição, mas por atração espiritual. Porque a verdade chama, a luz chama, o Espírito chama. E aqueles que têm ouvidos espirituais, ouvem. E agora eu quero propor algo a você, com humildade e profundidade. Se o que foi falado até aqui mexeu com sua alma, se acendeu algo dentro de você, comente aqui embaixo. Eu ouço o chamado. Essa frase tem um poder simbólico e espiritual. É um sinal de que você está reconhecendo a voz da verdade, mesmo que ela tenha sido escondida por séculos. E se você deseja receber oração ou compartilhar seu sentimento, escreva também. Esse espaço aqui nos comentários se torna cada vez mais um altar de comunhão espiritual. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal.
ative o sininho e curta este vídeo. Você já entendeu que aqui nós vamos muito além da superfície. Aqui falamos de mistérios, de revelações esquecidas, de segredos espirituais de Jesus que estão sendo revelados a esta geração. E o que vem a seguir é ainda mais profundo. Respira fundo. Jesus, para os gnósticos, jamais foi apenas uma figura histórica ou um personagem religioso moldado pelas interpretações da tradição institucionalizada. Ele também não era reduzido à imagem de um mártir que morreu em uma cruz, nem limitado ao papel de um fundador de religião. Para os gnósticos, e para todos os que começam a trilhar o caminho do autoconhecimento espiritual, Jesus era, acima de tudo, o mestre do despertar. Aquele que não apenas falava sobre Deus, mas que encarnava a verdade divina com tamanha profundidade que, ao estar em sua presença, os olhos espirituais começavam a se abrir. Ele não entregava dogmas, mas chaves. Ele não impunha mandamentos, mas acendia luzes dentro das almas adormecidas. A missão de Jesus, segundo essa linha de sabedoria espiritual ancestral, não era criar uma nova religião para competir com as demais. Sua missão era quebrar as correntes da inconsciência espiritual, revelar a centelha divina que existe dentro de cada ser humano e ensinar como retornar à origem divina, ao Pai. Mas esse retorno não se dá por caminhos externos, por códigos, por estruturas humanas. Ele se dá por meio da verdade oculta, aquela que só pode ser compreendida com os olhos do espírito e não com os olhos da carne. Jesus era chamado de Rabi, mestre, e mais do que um mestre de palavras, ele era um mestre de consciência. Ele não transmitia apenas conhecimento, mas transformação. Onde quer que passasse, ele tocava as profundezas da alma das pessoas. Ele despertava nelas algo que estava adormecido, e esse despertar era incômodo, era disruptivo, mas também era libertador. Por isso Jesus não era aceito por todos, porque ele não falava apenas para agradar, ele falava para revelar, e a verdade, quando chega, não pede licença. Ela abala estruturas, ela chacoalha certezas, ela incomoda quem vive confortável dentro de prisões de crenças que nunca foram questionadas. Para os gnósticos, a principal missão de Jesus era levar o ser humano a lembrar-se de sua origem celestial. A queda que nos afastou de Deus não foi apenas moral, mas existencial. Foi uma queda de consciência, um esquecimento profundo da nossa natureza divina. E o Cristo veio como aquele que desce à densidade do mundo para nos entregar o caminho de volta, não como um resgate automático, mas como um processo de reconexão e iluminação interior. Essa visão muda completamente a forma como vemos os evangelhos. Cada palavra de Jesus, cada parábola, cada gesto, cada silêncio, tudo se torna um mapa, um código, uma linguagem espiritual carregada de múltiplos significados. Por isso, os gnósticos se dedicavam a ler e a ouvir os ensinamentos de Jesus com os olhos do coração. Eles sabiam que a verdade que salva não está na superfície das palavras, mas no espírito que as move. Jesus dizia: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essa frase, tantas vezes interpretada de forma literal e exclusivista, para os gnósticos, tinha um significado ainda mais profundo. O caminho ao qual ele se refere não é um caminho externo, institucional ou religioso, mas um caminho interior. Jesus, o Cristo, representa a verdade viva, a luz interior, a consciência desperta que guia a alma de volta ao Pai. Ele não falava apenas de si, enquanto pessoa, mas da dimensão crística que habita todo ser humano e que precisa ser despertada. A verdade oculta que ele trazia não era nova, era eterna, mas estava esquecida. Estava encoberta pelas ilusões do mundo, pela mentira do ego, pelas trevas da ignorância. Quando ele ensinava em parábolas, era porque sabia que a verdade mais profunda não pode ser entregue a quem ainda não está pronto. Ela precisa ser buscada, desejada, revelada no tempo certo. E é por isso que ele dizia: "A quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque muitos ouvem o som, mas poucos captam o sentido." E você começa a perceber aos poucos que Jesus não queria que apenas admirássemos a sua luz, mas que reconhecêssemos essa mesma luz dentro de nós.
Ele é o espelho da nossa essência divina. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, e fazei obras maiores do que estas. Ele está nos chamando à ação espiritual, ao desenvolvimento do Cristo interior, à maturidade da alma que compreende que seguir Jesus não é imitá-lo externamente, mas deixar que ele nasça e cresça dentro de nós. Para os gnósticos isso era claro. O Cristo não era apenas uma figura histórica que viveu há 2000 anos. Ele era, e ainda é, uma presença espiritual viva, acessível a todos os que buscam com sinceridade e abertura. Uma presença que ensina, guia, orienta e desperta, não do lado de fora, mas de dentro. É por isso que os gnósticos falavam do Cristo interno, da imagem divina oculta e da plenitude do Pai que habita em nós. Eles sabiam que a verdadeira missão de Jesus era reacender esse fogo sagrado dentro de cada alma. Mas, como vimos anteriormente, esse tipo de ensinamento não era conveniente para os sistemas de poder, porque um ser humano que descobre que Deus habita nele, que reconhece o Cristo em sua consciência, que entende que o verdadeiro templo é o seu próprio coração, não pode mais ser escravizado por medo, por culpa ou por controle religioso. Ele se torna livre, ele se torna soberano em espírito, ele se torna impossível de ser manipulado. É por isso que os mestres do despertar ao longo da história sempre foram perseguidos, porque a luz verdadeira incomoda aqueles que vivem da escuridão da ignorância. Mas a missão de Jesus jamais foi agradar, foi libertar, e a verdadeira libertação começa com o despertar da consciência. Esse despertar não é um evento mágico e repentino, é um processo, uma jornada, uma travessia espiritual que exige renúncia, fé, entrega e coragem. É o retorno ao lar interior, e cada passo nesse caminho é iluminado pela presença viva do Mestre do Despertar. Ele caminha conosco, ele nos guia, ele nos chama, mas não obriga, porque o despertar é uma escolha pessoal, uma decisão que nasce do espírito. Você sente isso agora? Sente que há algo maior se movendo dentro de você? Sente que as palavras de Jesus, quando compreendidas pela ótica da consciência, ganham um novo sabor, uma nova profundidade, uma nova luz? Então você já está a caminho, já está ouvindo o chamado, já está sentindo o pulsar do Cristo dentro de você. E se essa mensagem está tocando sua alma, eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Comente aqui abaixo: o Cristo vive em mim. Essa frase é mais do que um comentário. É um reconhecimento espiritual, uma declaração de fé consciente. E se você deseja receber oração, escrever seu pedido, ou apenas compartilhar sua jornada, sinta-se livre. Este espaço é sagrado. Cada palavra aqui carrega luz. Cada partilha fortalece a nossa comunidade. E não se esqueça, curta este vídeo, se inscreva no canal Angeli Celeste e ative o sininho. Aqui, mergulhamos juntos nos mistérios espirituais mais profundos, nos ensinamentos esquecidos de Jesus, nos segredos que libertam e que reacendem a chama da fé consciente. Agora respira, porque o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo nessa revelação. Nem todos entenderão essa mensagem. Nem todos estão prontos. Nem todos conseguirão ouvir com clareza aquilo que só pode ser compreendido com os ouvidos da alma. E está tudo bem, porque o próprio Jesus sabia disso. Ele mesmo dizia: a quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele sabia que muitos ouviriam suas palavras e nada entenderiam, que muitos o seguiriam pela expectativa de milagres, de pão, de cura física, de transformação exterior. Mas poucos, muito poucos, seriam tocados em sua essência, na profundidade do espírito. Poucos entenderiam que cada palavra, cada gesto, cada silêncio de Jesus era uma chave espiritual codificada, uma ponte entre o visível e o invisível, uma convocação sutil para o despertar de uma nova consciência. E é por isso que, ao longo dos séculos, essa mensagem permaneceu viva nos corações dos escolhidos, aqueles que, mesmo sem saber explicar, sentem que há algo mais, algo além da religião institucional, além da rotina espiritual mecânica, além da fé baseada apenas no medo ou na tradição. Os escolhidos não são os melhores, nem os mais santos, nem os mais perfeitos, mas são os que sentem um chamado,
São os que não se contentam com respostas prontas. São os que, mesmo em silêncio, mesmo na dor, mesmo em meio à confusão, escutam um sussurro no fundo da alma dizendo: você veio de outro lugar. Você tem uma missão maior. Você precisa lembrar quem você é. Esse chamado não grita. Ele não impõe. Ele não força. Mas ele persiste. Volta e meia. Surge nos momentos de solidão, no vazio que nada do mundo consegue preencher, nas perguntas que ninguém soube responder. Ele se manifesta naquela sensação estranha de não pertencimento, como se você caminhasse neste mundo, mas sentisse que seu espírito vibra em outra frequência. Aquela percepção de que há algo mais profundo te esperando em algum lugar, não fora, mas dentro. Os gnósticos falavam disso. Diziam que os verdadeiros escolhidos não eram definidos por títulos religiosos, mas pelo grau de sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade não pode ser ensinada. Ela já nasce com você. Ela é parte da centelha. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se está acompanhando cada palavra, se algo dentro de você está vibrando, ardendo, chorando, despertando, então pare por um segundo e reflita. Por que essa mensagem está te tocando assim? Por que você não consegue ignorar essa voz interna? Por que você sente que essas palavras parecem familiares, mesmo que nunca as tenha ouvido com esse tom antes? Isso não é acaso. Isso é memória espiritual. É como se a centelha da adormecida começasse a se mover, como um fogo que começa a se acender em meio à escuridão. É o Cristo em você querendo emergir. Os escolhidos entendem o mistério. Eles podem até não ter todas as respostas racionais. Podem até não conseguir explicar com precisão. Mas eles sentem. Eles sabem. É um saber que não depende da mente, mas da alma. Um saber que atravessa as palavras e toca direto o coração. E é por isso que, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, o escolhido permanece firme. Ele reconhece a verdade quando ela chega, não importa a forma. Porque sua alma já conhecia essa verdade antes mesmo de nascer. Jesus sabia que nem todos aceitariam isso. Por isso ele falava em parábolas. Por isso ele dizia que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não porque ele rejeita, mas porque nem todos estão prontos para lembrar. A lembrança dói. O despertar incomoda. Porque despertar significa morrer para aquilo que você pensava que era, para nascer para aquilo que você realmente é. É deixar para trás as muletas da ignorância, os apoios das crenças externas, e mergulhar na responsabilidade espiritual de caminhar em direção à luz. Sozinho muitas vezes, incompreendido quase sempre, mas em verdade, em espírito, e com a presença constante do Cristo interior. E se você está ouvindo isso agora, e sentindo algo se mexer aí dentro, esse é o sinal. Você faz parte dessa geração de despertos, dessa linhagem espiritual que não se prende a rótulos, mas reconhece a verdade onde ela se manifesta. Você não precisa que alguém te diga que você é escolhido. Você sabe, você sente. O chamado não é externo. Ele pulsa no centro do seu ser. Ele te acompanha desde criança. Ele te visitou nos momentos mais difíceis. Ele sussurrou nos teus desertos. E agora, aqui, ele está sendo confirmado. A verdade é que Jesus sempre esteve buscando aqueles que estavam dispostos a abrir os olhos espirituais. Ele não buscava apenas seguidores, mas discípulos da consciência. Gente que não apenas repetiria suas palavras, mas que viveria sua essência. Gente que entenderia que ele não queria culto, mas transformação. Que ele não desejava adoração cega, mas despertar consciente. Que ele não apontava para si como um fim, mas como um espelho. Por isso, quando você se olha por dentro e reconhece que há algo sagrado aí, algo eterno, algo que não pode ser destruído, nem esquecido, nem apagado, então você está entendendo o mistério. Você está se tornando aquilo que ele disse que poderíamos ser, filhos da luz. Não no sentido místico de superioridade, mas na verdade mais simples e profunda. Seres que lembraram sua origem e decidiram voltar ao Pai. Agora pare por um instante. Respira fundo. Fecha os olhos se quiser. E pergunta para você mesmo com sinceridade: eu sou um desses escolhidos? Eu estou ouvindo o chamado? Eu estou pronto para lembrar? Não importa se você ainda se sente imperfeito, confuso, em luta interna. Isso não te desqualifica. Pelo contrário, isso te confirma. Porque o verdadeiro escolhido não é aquele que se acha pronto,
mas aquele que sabe que precisa despertar, que sente que não pode mais viver na superfície, que quer mergulhar nas águas profundas da verdade espiritual. E é por isso que você está aqui. Não por acaso, não por coincidência, mas porque esse momento foi preparado espiritualmente para você. Uma ativação, uma lembrança, uma confirmação. E daqui para frente, a caminhada se torna mais clara. O caminho começa a se abrir, porque o Cristo que antes era externo começa a nascer dentro de você. Se você chegou até aqui e sentiu tudo isso no fundo da alma, eu quero te convidar a escrever uma frase nos comentários. Mas não é qualquer frase. É uma declaração espiritual. Escreva com fé, com intenção, com verdade. Eu sou um escolhido. Se essa frase vibra dentro de você, declare, afirme, ative isso em você. E se você sente que precisa de oração, de uma palavra, de apoio espiritual, escreva também. Estamos formando aqui uma comunidade de luz, uma rede de consciências despertas. E cada palavra escrita com o coração se torna semente espiritual. E se ainda não fez isso, curta esse vídeo, se inscreva no canal Angeli Celeste e ative o sininho. Aqui, cada conteúdo é preparado com reverência espiritual, com amor pela verdade, com o compromisso de ajudar você a se reconectar com o que realmente importa. E compartilhe este vídeo com alguém que, como você, sente que existe algo além. Porque às vezes, um vídeo como esse pode ser o gatilho que ativa o despertar de outra alma. E se tudo o que você aprendeu até hoje for apenas a superfície? E se as verdades que te ensinaram, desde criança sobre Deus, Jesus, fé e salvação, forem apenas fragmentos, pedaços cuidadosamente moldados para se encaixar num sistema que precisava manter controle, ordem, doutrina? E se os mistérios mais profundos da sua existência, da sua alma, da sua origem divina, estivessem o tempo todo te esperando dentro de você, soterrados por camadas e camadas de condicionamento, medo, culpa e esquecimento? E se, por um instante de silêncio espiritual, você ousasse olhar para dentro com honestidade radical e perguntar: será que eu realmente conheço a verdade? Ou será que estou apenas repetindo o que me foi dito? Esse momento agora pode ser o ponto de virada para a sua jornada espiritual. Porque esse tipo de pergunta, quando feita com sinceridade, não te leva para longe de Deus, te leva direto para o coração dele. Porque o Deus vivo, revelado por Jesus, não habita em dogmas, nem em prédios, nem em instituições religiosas. Ele habita em espírito. Ele habita em verdade. E a verdade, segundo o próprio Cristo, é o que liberta, não o que conforta, não o que acomoda, mas o que desperta. E se essa verdade que liberta tiver sido escondida por séculos? E se os ensinamentos mais profundos de Jesus, aqueles que ele transmitia apenas aos íntimos, apenas aos que estavam prontos para entender, tiverem sido deliberadamente apagados da história? E se as palavras que acendiam a centelha divina em cada alma tiverem sido substituídas por normas, liturgias e medos, para que ninguém ousasse olhar para dentro e descobrir o reino de Deus que habita em seu interior? Essa é a provocação que o caminho gnóstico faz. Não para te afastar da fé, mas para te levar à fé viva. Aquela que não precisa de intermediários, que não se apoia em muletas externas, que não depende de uma rotina religiosa para sobreviver, mas uma fé que arde por si só, porque nasceu da gnose, do conhecimento direto, da revelação interior. E isso muda tudo. Muda o modo como você ora, o modo como você vê Jesus, o modo como você enxerga a vida. Muda, porque deixa de ser algo aprendido e passa a ser algo vivido. E se você sente que essa verdade faltava, que algo dentro de você sempre soube, mas nunca conseguiu nomear, que sempre houve um vazio espiritual, uma sede por algo mais, uma sensação de que a história estava incompleta, e se o que você está ouvindo agora for a peça que estava faltando no quebra-cabeça da sua fé, não porque alguém te trouxe uma nova doutrina, mas porque essa mensagem ressoou dentro de você como algo antigo, familiar, como se sua alma dissesse: finalmente estou ouvindo o que precisava. Esse é o momento do confronto interior, porque quando você se permite fazer essa pergunta com honestidade, e se for verdade, tudo ao seu redor começa a mudar. Os véus caem,
As certezas se transformam em sede por revelação. A zona de conforto espiritual dá lugar a uma jornada viva, ardente, real. Não há mais espaço para a religiosidade morta. Não há mais espaço para repetir orações vazias, cantar cânticos mecânicos, seguir padrões que não tocam a alma, porque agora você quer mais. Agora você sabe que existe mais. E Jesus, Jesus, ele sempre apontou para esse mais. Ele nunca quis te prender a um sistema. Ele veio para te libertar dele. Veio para te mostrar que o Pai não está distante, que o Espírito Santo não é um visitante ocasional, que o reino de Deus não virá com aparência exterior, porque ele já está dentro de vós. E quando você ouve essa verdade com o espírito desperto, você começa a entender por que a religião institucionalizada sempre teve tanto medo da gnose, porque a gnose rompe o controle, rompe as grades invisíveis, rompe o ciclo da ignorância. E aqui está a questão central. E se esse ensinamento que você está ouvindo agora for a resposta de uma oração antiga sua, aquela oração feita em silêncio, talvez chorando, talvez na madrugada, quando você disse: Deus, eu sei que tem mais. Me mostra. Talvez essa seja a resposta. Não nas palavras exatas, mas na vibração da verdade que você está sentindo agora. Porque quando a centelha divina começa a se mover, ela faz isso sem pedir permissão à mente. Ela apenas brilha, ela apenas chama. E se esse brilho está acontecendo em você agora, então você já sabe. Muitos podem ignorar isso. Muitos vão rir, duvidar, acusar. Isso também faz parte, porque a verdade não é para as multidões. Jesus mesmo dizia que a porta é estreita. E não porque Deus quer dificultar, mas porque o caminho para dentro exige coragem. Coragem para deixar para trás a segurança do que é conhecido. Coragem para quebrar paradigmas. Coragem para se ver como realmente é. Coragem para assumir que você é mais do que te disseram que era. Que você é espírito. Que você é templo. Que você é portador da centelha do Altíssimo. E que, como Jesus, você também é filho da luz. Imagine agora o que sua vida pode se tornar se você abraçar essa verdade. Imagine orar não com medo, mas com consciência de que está acessando algo já dentro de você. Imagine estudar os evangelhos com olhos despertos, buscando os códigos espirituais por trás das palavras. Imagine enxergar Jesus como mestre do caminho interior, como espelho da sua própria identidade divina, como guia de um processo de transformação que acontece no silêncio da alma. Imagine ser livre por dentro, mesmo que o mundo por fora permaneça o mesmo. E se for isso o que sempre faltou? E se a resposta nunca esteve lá fora, mas o tempo todo esteve aí dentro, enterrada, abafada, esquecida, esperando você se lembrar? Não precisa ter medo de fazer essa pergunta, porque quem busca com sinceridade, encontra. E quem bate com fé, vê a porta se abrir, porque a verdade não rejeita ninguém. Ela apenas espera ser reconhecida. E agora, talvez, seja a sua vez. Se essa mensagem tocou seu espírito, eu quero te propor algo simples, mas profundamente espiritual. Comente aqui embaixo: agora eu vejo. Essa frase representa mais do que entendimento mental. Ela representa clareza espiritual, ativação da sua centelha, aceitação do chamado. E se você sente que precisa de oração, de apoio, de comunhão, deixe seu pedido nos comentários. Aqui, nós oramos uns pelos outros. Aqui, cada palavra escrita com o coração é semente de luz. E se ainda não fez isso, curta este vídeo, se inscreva no canal Angeli Celeste e ative o sininho. Você já percebeu que aqui a gente não está brincando de religião. Estamos explorando os segredos esquecidos, os ensinamentos ocultos de Jesus, os códigos da verdade viva. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Às vezes é uma frase, uma revelação, um insight que muda tudo.